Olá pessoal, Notícias da Hora está no ar. A Polícia Rodoviária Federal, posto Muriaé, registrou um trágico acidente na BR-116, no quilômetro 719, na região do Barreiro, a 10 quilômetros de Muriaé. Naquele trecho, uma carreta que saiu do Rio de Janeiro, Rio RJ, com destino a Pernambuco e tombou às margens da rodovia, numa região de curva e descida no sentido Laranjal, e o caminhoneiro, ainda não identificado, morreu no local. Após ter sido lançado para fora e atingido pela cabine, o Corpo de Bombeiros esteve no local, mas nada pôde ser feito com relação ao socorro. O corpo foi encaminhado para o IML de Muriaé. A Polícia Rodoviária Federal de Muriaé, através dos policiais Ornelas e Rodrigo, registraram um acidente na BR-116, na ponte sobre o Rio Glória, em Itamuri. No local, constataram que um veículo com 3 ocupantes, sendo 2 mulheres, bateu fortemente contra a mureta da ponte, causando muitos danos, mas ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou para o local com 2 equipes comandadas pelo sargento Aguinaldo, pois inicialmente as informações davam conta de que o carro havia caído no rio, o que não aconteceu. Um trabalhador caiu de um andaime na rua Teotônio dos Santos, no bairro Padre Tiago, em Muriaé. O Corpo de Bombeiros foi acionado no meio da tarde desta quinta-feira, fez o socorro e encaminhou a vítima para o Hospital São Paulo. A vítima, um pedreiro, caiu de uma altura de 9 metros quando revestia uma parede no 3º andar. O SESC, integrado ao sistema FEComércio MG, SESC e SENAC, tem várias oportunidades e caminhos para quem quer começar o ano buscando novos conhecimentos. Estão abertas até 15 de fevereiro as inscrições para os cursos SESC. São mais de 1.200 vagas, entre pagas e gratuitas, nas áreas de cultura, educação e esporte, para as unidades de Juiz de Fora e Muriaé, na Zona da Mata. Em todo o estado, a instituição oferece mais de 11.000 vagas nas áreas de cultura, educação e esporte. Há atividades disponíveis para crianças, jovens e adultos. O período, a carga horária e as faixas etárias variam conforme o curso e podem ser acessados em cursos.sescmg.com.br. As vagas gratuitas são direcionadas preferencialmente a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Por sua vez, as vagas pagas estarão disponíveis para todo o público geral. Para ambos, é necessário estar habilitado no SESC, ou seja, possuir o cartão do cliente. Os cursos, modalidades disponíveis em cada uma das unidades são SESC Juiz de Fora, desenho, pintura, fotografia, audiovisual, dança, violão, teclado, canto, musicalização, violino, futsal, natação, voleibol e inglês, SESC Muriaé, desenho, pintura, dança de rua, balé clássico baby, iniciação ao balé, jazz, dança de salão, dança sênior, futsal e natação. A Oi terá que indenizar um consumidor em R$ 3.000 por danos morais por fornecer uma velocidade de conexão à internet menor do que aquela contratada. A decisão é da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que confirmou a sentença do juiz da primeira vara civil da comarca de Muriaé, Vitor José Trócilo Neto. O consumidor afirma que contratou o serviço de acesso à internet de 1 megabyte e pagava por isso, porém constatou que a conexão de que dispunha era sempre lenta. Diante disso, ele ajuizou a ação contra a operadora, pedindo, entre outras demandas, uma indenização por danos morais. A empresa argumentou que todos os serviços solicitados pelo consumidor foram atendidos e executados. A Oi defendeu ainda que o cliente tinha sido avisado de que na região dele não havia viabilidade técnica para a velocidade contratada, o que foi aceito. Além disso, de acordo com a provedora, o fato não causava dano à honra. O relator do recurso, desembargador José Augusto Lourenço dos Santos,
fundamentou sua decisão no fato de que hoje o acesso à internet se tornou um serviço essencial para a maioria da população brasileira, em especial diante de sua abrangência em termos de comunicação e entretenimento, além de ser fonte de pesquisas e estudos. Para o magistrado, a conduta do fornecedor que induz o consumidor em erro, fazendo-o acreditar que teria acesso a serviço de internet em velocidade superior, mas posteriormente, alegando indisponibilidade técnica para a instalação e cobrando mensalidade e taxa de adesão pelo serviço não prestado, acarreta abalo psicológico, passível de reparação financeira. Os desembargadores Juliana Campos Horta e Saldanha da Fonseca votaram de acordo com o relator. Como não houve recurso à decisão, o processo foi baixado. A classificação provisória dos adolescentes e jovens selecionados para o programa Atitude Jovem está disponível para consulta no site da Prefeitura de Muriaé. O resultado definitivo será divulgado no dia 22 de janeiro. Através do projeto, os estagiários podem atuar em qualquer setor da administração municipal, em órgãos públicos estaduais e federais localizados na cidade. A jornada do estágio é de 20 horas semanais. Eles têm direito a uma bolsa de meio salário mínimo por mês, vale transporte, seguro de vida e férias. Das 30 vagas oferecidas, 5 são para o período da manhã e 25 para o período da tarde. O estágio tem validade de 1 ano, prazo este que poderá ser prorrogado. Em entrevista à Rádio Atividade AM, o prefeito grego fala do fim do terminal de integração e o retorno das linhas de ônibus ao modo antigo de operação na cidade. A empresa Coletivos União tinha então, mais uma vez, explicando, solicitado autorização para, num período experimental de em até 90 dias, tentar implantar um sistema de integração em nossa cidade, mas ouvindo a população, eu, juntamente com o Demutran, com a própria empresa, entendemos que não havia necessidade de aguardar os 90 dias. E eu decidi na sexta-feira e determinei que até o dia 22, a próxima segunda-feira, a empresa volte com todos os itinerários, os horários, os pontos de paradas que eram e estavam em vigor até o dia 16 de dezembro. Uma página virada, uma experiência que a empresa teve em nossa cidade e como dever público de estar atendendo a maioria da população, não nos coube outra alternativa a não ser determinar o retorno do sistema de transporte público como era até o dia 16 de dezembro. Prefeito, uma pergunta que foi levantada e que eu tenho que repassar para o senhor. Alguma alteração com respeito às linhas hoje existentes podem ocorrer por parte da empresa, outros estudos por parte dela, independente do Muriaé Integra, independente do sistema de integração, podem ocorrer aí à frente agora? Neste primeiro momento, atendendo ao clamor popular, eu determinei que a empresa retornasse com os itinerários, horários e pontos de parada como eram antes do início desse período experimental. Bem verdade que depois dela retornar com isso, ela deve apresentar alguma sugestão para atender bairros que não eram atendidos, e esse é o nosso objetivo, é cobrar da empresa para que ela preste um serviço de qualidade, atendendo bairros que não eram atendidos e que certamente deverão ter que ser atendidos, mesmo com essa determinação de voltar ao sistema anterior. No dia 22 tudo volta ao que era antes. Com a graça de Deus, a empresa está empenhada, já está trabalhando para cumprir essa determinação dentro do prazo que foi estipulado por mim. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, em Muriaé,
disponibiliza hoje um total de 9 vagas, sendo algumas das vagas para portadores de necessidades especiais. Uma vaga para auxiliar de corte, obrigatório experiência como auxiliar de cortador de roupas. Uma vaga para cortador de roupas, obrigatório experiência na carteira. 4 vagas para costureira de máquinas industriais. Uma vaga para farmacêutico com experiência comprovada. E 2 vagas para motorista de caminhão, obrigatório experiência na carteira. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, número 1337, dentro do posto da UAI, a unidade de atendimento integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet, no link que aparece aí na sua tela. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017, foram divulgadas ontem. O resultado deve ser consultado individualmente. Para isso, os candidatos devem acessar a página do participante em enem.inep.gov.br/participante e incluir CPF e a senha cadastrada. O resultado dos treineiros só será divulgado em 19 de março. Na mesma data, o Ministério da Educação também vai disponibilizar os chamados espelhos da redação, que são a cópia digitalizada dos textos e as justificativas para as notas. Ontem, o Ministério da Educação, o MEC, divulgou o balanço sobre o desempenho dos candidatos na edição de 2017 do exame. Apenas 53 alunos tiraram nota 1000 na redação. Porém, a nota média subiu de 541,9 para 558. Neste ano, os candidatos escreveram sobre o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. O MEC também apresentou as notas mínimas e máximas em cada uma das 5 áreas da prova. A biometria e identificação por impressões digitais deverá alcançar em 2018 mais da metade do eleitorado brasileiro. A meta da Justiça Eleitoral é cadastrar mais 9,8 milhões de eleitores neste ano, levando o total de cadastrados dos atuais 72,6 milhões de eleitores, 49,6% do total, para 82,5 milhões, 56,5% dos 146,5 milhões de brasileiros aptos a votar. O registro biométrico começou a ser realizado em 2008 e tem por meta abranger a totalidade dos eleitores no Brasil em 2022. O objetivo do procedimento é dar mais segurança para o reconhecimento individual do eleitor no momento do voto sem se basear apenas nos documentos, identidade e título de eleitor. Em período recente, a Justiça Eleitoral identificou, por exemplo, eleitores portando mais de um título ou utilizando documentos de pessoas já falecidas para cometer fraudes. A intenção é que a biometria, os dados, sejam compartilhados com outros órgãos para unificar a identificação civil no país. Para se informar sobre agendamento, locais de cadastramento, horários e demais informações, o eleitor deve acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado. Um novo exame de sangue para o câncer se mostrou promissor para detectar 8 tipos diferentes de tumores antes de eles se espalharem para outras partes do corpo, oferecendo esperança de detecção precoce, disseram pesquisadores. Mas estudos são necessários antes de que o teste, chamado CancerSeek, possa se tornar amplamente disponível por um custo projetado de cerca de $500, disse o estudo publicado na revista científica americana Science. O estudo, liderado por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, envolveu 1.005 pacientes cujos cânceres já pré-diagnosticados com base em seus sintomas foram detectados com uma taxa de precisão de cerca de 70% no total. Os cânceres foram detectados nos ovários, fígado, estômago, pâncreas, esôfago, cólon ou reto, pulmão e mama. Para 5 desses tipos de câncer, ovário,
fígado, estômago, pâncreas e esôfago, não há exames de rastreio disponíveis para pessoas de risco médio. O exame foi capaz de detectar esses 5 tipos com uma faixa de sensibilidade de 69% a 98%. Em 83% dos casos, o exame foi capaz de delimitar onde o câncer estava anatomicamente localizado. O teste é não invasivo e baseado na análise combinada de mutações de DNA em 16 genes de câncer, bem como dos níveis de 10 biomarcadores de proteínas circulantes. O objetivo final do CâncerSeek é detectar o câncer ainda antes de que a doença seja sintomática, afirmou o estudo. Confira as farmácias que estão de plantão hoje aqui em Muriaé: Farmacenter e Total Farma no centro, Silveira 20 na Barra e Atende Farma na Santa Rita. Amanhã, no sábado, estarão de plantão Pontual e Droga Emil no centro, Droga Lima 2 na Barra e Safira no Safira. E no domingo, Menor Preço 2 e Pague Menos no centro, Avenida na Barra, Dornelas no Dornelas e União no Porto. O Nacional de Muriaé realizou na tarde de ontem o segundo teste preparatório para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Jogando no Almeidão, em Tombos, o NAC enfrentou os reservas do Tombense e ficou no empate de 2-2. No primeiro tempo, o time nacionalino saiu na frente aos 21 minutos com Maceió. Aos 36 minutos, a equipe da casa empatou com Anderson. Já na etapa complementar, o Gavião Carcará virou aos 32 minutos com Luiz Fernando. Pouco depois, aos 35 minutos, já empatou para o Nacional e deu números finais ao placar. O Nacional segue se preparando para o módulo 2. A estreia acontece no dia 24 de fevereiro contra o Democrata de Sete Lagoas, no Soares de Azevedo, em Muriaé. Ainda não há nenhum novo amistoso ou jogo-treino agendado para o NAC. Para você que gosta da comida salgada, exagera nos produtos industrializados, um alerta para você. Além dos problemas já conhecidos de pressão alta, pesquisadores americanos descobriram que excesso de sódio pode afetar o cérebro, diz estudo. Eles fazem alerta para quem carrega no tempero. Sal é mais que tempero, nem precisa ser comida. Se alguma coisa ou alguém é sem graça, a gente fala que é sem sal. Mas na refeição, graça demais é um perigo. Já se sabe que o sal pode interferir na pressão arterial, e pressão alta aumenta o risco de infartos e derrames. Agora, pesquisadores americanos também descobriram que o sal pode comprometer a nossa cognição, ou seja, pode atrapalhar o nosso raciocínio, aprendizado, percepção. A pesquisa feita em Nova York saiu numa revista do grupo Nature, um dos mais respeitados no meio científico. Os pesquisadores começaram a alimentar ratos de laboratório com uma quantidade de sal bem maior do que eles costumavam ingerir. Depois de 3 meses, os ratos perderam a capacidade de identificar objetos, por exemplo. Não conseguiam sequer fazer ninhos. A demência não foi por causa da pressão alta. O excesso de sal fez o sistema imunológico produzir uma substância que levou à diminuição do sangue circulando em algumas partes do cérebro. Quando os pesquisadores reduziram o sal na alimentação dos ratos, a capacidade mental deles voltou ao normal. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de menos de 5 gramas de sal por dia. O brasileiro consome, em média, 12 gramas, mais do que o dobro. O controle do sal na dieta é um desafio, porque muitos dos alimentos que facilitam a nossa vida têm sal em excesso. Molhos prontos, sopas industrializadas, comida processada em geral, inclusive pratos congelados. Ei, você beijou esta garota? É a Sarah! Tadeu! Mal posso esperar pra ver você. Eu também. Tadeu é um pedreiro que tem grandes sonhos e sempre se mete em grandes aventuras. Ele descobriu que o colar de Midas, o rei que transformava tudo o que toca em ouro, existiu de verdade. Mas o problema surge quando Sarah, que fez a descoberta, desaparece misteriosamente.
Aí vou eu, Sarah. Tadeu Stones em ação. Ah, não. Você não vai comigo. Vou sim. Não. Vou. Não. E mais, eu sou o rei do mundo. Ai, volta aqui. Me dê o caderno, ou não vai vê-la de novo. Eu não sinto as minhas pernas. Ai, as minhas pernas. Ai, não. Deixaram aquele idiota escapar. Ele é um gênio, senhor. Um profissional. Eu não quero morrer. Você já morreu! Corre! Saiam da frente! O que é isso? Isso sim é uma festa. As Aventuras de Tadeu 2, O Segredo do Rei Midas, está em cartaz no Cine Veredas, em Muriaé, com sessões às 4 da tarde todos os dias. E ainda no Cine Veredas, o filme brasileiro Fala Sério Mãe também está em cartaz e conta a história da mãe de uma adolescente que precisa lidar com as dificuldades de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida, a adolescência. Peraí. Ele tá com 2 quarteirões pra escola. É que, na verdade, isso aqui se chama precaução de mico, dona Ângela. Estão gravando comercial. Paulo Gustavo. Ô, Luiz Gustavo. Paulo. Quer fazer uma foto? Mãe, eu não quero. Ele não quer. Não quero, mãe. Meu filho, você Quer sim. Fica quietinho aqui no tio. Nando. Fala aí, tia, beleza? O Nando vai dormir aqui, tá? Mãe! Você não vai pagar essa traição que você fez por causa de um presentinho de aniversário, que é o quê? É um show do Fábio Júnior. Essa é minha mãe. Essa é minha filha. Te amo, filha! Igual a sua. Cheia de histórias que você já viveu. Ou ainda vai viver. O longa está em cartaz todos os dias às 5h30 da tarde. Sério, mãe, deixa eu... E no Cine Hits, em Cataguases, o destaque é para o filme O Touro Ferdinando, que conta a história de um touro gigante com um grande coração. Depois de ser confundido com um animal perigoso, ele é capturado e arrancado de sua casa. E determinado a voltar para sua família, ele se une a uma equipe desajustada na aventura. Foi mal. O amado clássico ganha vida. Em grande estilo. Este ano, ele inspirou o mundo por ser ele mesmo. Eu não sou um touro brigão. Você não precisa ser um touro brigão. Você tem que parecer um touro brigão. Tá vendo aquele barril ali? Arrebenta com ele. Com a minha cabeça? Com o que mais poderia bater? Vou nessa. Dos criadores de A Era do Gelo em Rio. O filme está em cartaz todos os dias em 2 sessões, às 3 e às 5 da tarde. E mais 2 lançamentos chegaram à Netflix hoje. Após a morte do pai, um adolescente e sua mãe se mudam temporariamente para uma casa à venda, buscando superar o trauma familiar. Eles precisam apenas organizar um dia de portas abertas para acolher potenciais compradores do imóvel. Depois deste evento, os dois começam a perceber presenças estranhas dentro da casa. O adolescente é interpretado pelo conhecido ator Dylan Minnette, um dos protagonistas da aclamada série do serviço de streaming Os 13 Porquês. Ma'am, search the entire house. There's no one here. We had an open house here a few days ago. Maybe someone found a spare key laying around, or Maybe someone stayed. Probably just some kids trying to scare the newcomers. Didn't feel like kids. Who's that? Hey,
Hey, something is clearly going on. Hello? Is anyone there? It's always nice to know you have someone nearby. The quiet out here can get real loud. We want to talk to you about something. Saul and I are in love. Excuse me? You're gay? We want to get married. Oh, married? Because we can do that now. I know, I hosted that fundraiser. E dos criadores de Friends, a comédia original Netflix Grace and Frankie conta com as veteranas Jane Fonda e Lily Tomlin e estreia a 4ª temporada na plataforma. E conta a história de duas mulheres totalmente diferentes que acabam no mesmo barco quando seus respectivos maridos anunciam que se amam. I am young. My joints are supple. Yes, Robert is my law partner, but we are also homosexual law and bed partners with each other in life. Boy, this partner thing is really confusing, isn't it? Frankie, you're a complete disaster. You do realize I have a knife in my hand. I don't want to face my remaining years alone. I'm just like you, but with a better personality. Certainly bigger. Break down your emotions for me. Os títulos já estão disponíveis a qualquer momento para o assinante do serviço de streaming. E hoje a TV Atividade exibe o drama Gente Como a Gente. Um dos filhos da família Jared, de classe média alta, morre precocemente em um acidente e o irmão da vítima se considera responsável pelo ocorrido, tenta o suicídio e está em tratamento psiquiátrico. Conrad nunca foi o preferido da mãe Beth, que faz questão de manter as aparências para não dar a entender que a unidade familiar foi quebrada. Enquanto Calvin, o pai, tenta solucionar o conflito. I did come to the hospital, Conrad, and you know that. I just don't know how to deal with it anymore. Why are you hassling me, huh? Why are you trying to make me mad? Are you mad? No! He provokes people. I would never have let him put electricity in my head. You blame me for the whole thing. Can't you see anything except in terms of how it affects you? I miss it sometimes. The hospital. But that was a hospital. This is the real world. Did it hurt? We've never really talked about it. How long are you going to punish yourself? When are you going to quit? I loved him. What in hell has happened? That she hates me. Can't you see that? Mothers don't hate their sons. I mean, there's someone besides your mother you got to forgive. You better make sure that your kids are good and safe. And then you come to me and tell me how to be happy. Do you love me? Do you really love me? Just do one wrong thing. And what was the one wrong thing you did? Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Judd Hirsch. O filme vai ao ar hoje às 10h30 da noite na TV Atividade. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. E agora vamos para o Giro Policial. A Polícia Militar, Perícia Técnica e SAMU registraram o primeiro assassinato do ano em Muriaé. O crime aconteceu ontem na rua Arthur Duarte, no bairro Cerâmica, por volta das 15 horas, e a vítima é Rafael Fernandes da Silva, de 34 anos de idade. Ele trajava bermuda jeans, tênis colorido e camiseta azul e foi atingido por 3 tiros nas costas. A PM foi de imediato para o local, chegando primeiro a viatura, comandada pelo sargento Roberto. Em seguida, as demais do turno. O SAMU, ao chegar, constatou que o homem já estava sem vida. Os moradores disseram que não viram o crime. Outras informações dão conta que os autores teriam corrido para um grande loteamento naquela região.
A informação foi via 190, dando conta aí de que havia uma vítima caída ao solo aqui pela rua Arthur Duarte, no bairro da Cerâmica, e que as pessoas haviam ouvido aí disparos de arma de fogo pelo local. Ao chegarmos aqui, deparamos já com o corpo de um rapaz caído aqui no asfalto, já sem vida. Nós, de praxe, acionamos aí a unidade do SAMU, que veio equipada aí por médico e constatou o óbito. Nós então estamos acionando a perícia médica, vai comparecer aqui no local e vamos providenciar o registro do REDS, bem como também fazer levantamentos aí sobre a autoria desse homicídio. Uma operação na manhã de ontem em Miradouro prendeu 2 homens e adolescentes apontados como autores de um assalto ocorrido em 23 de dezembro na BR-116 em Miradouro, onde, na companhia de um 4º elemento, renderam um casal que saiu de moto de Vila Velha e seguia para um velório em Fervedouro. Os criminosos levaram a motocicleta, uma Yamaha Fazer 150 vermelha, os documentos e dinheiro das vítimas, além de uma mochila com roupas e objetos pessoais de ambos. O quarteto fugiu em um Monza vermelho e tomou rumo ignorado. A Polícia Civil, após levantamentos e informações, montou a operação para cumprir os mandados de busca, apreensão e prisão dos elementos, tendo a participação dos investigadores de Muriaé e Miradouro. Os policiais localizaram 2 homens, o Monza utilizado na ação e um adolescente que já cumpre pena por tentativa de assalto a uma casa lotérica no município de Vieiras, onde houve troca de tiros com a polícia e todos os envolvidos acabaram presos. Após serem envolvidos na delegacia de Miradouro, todos foram encaminhados para o presídio de Divino e o Monza, apreendido, foi guinchado para um pátio credenciado ao Detran. A polícia ainda busca pelo 4º envolvido, que conseguiu fugir assim que percebeu a chegada dos investigadores e entrou no meio de um matagal, pulando em um barranco. Um taxista foi assaltado no final da noite de ontem em Muriaé. A vítima contou à polícia que por volta das 11h30 foi solicitado por 2 indivíduos que estavam saindo do Hospital São Paulo. Eles pediram uma corrida até a rua Prefeito Francisco Teodoro Filho, no bairro São José. Chegando no local, o passageiro que estava no banco de trás anunciou o roubo, exigindo que o taxista entregasse o dinheiro, senão encheria ele de bala. Assustada, a vítima abriu sua carteira e o criminoso retirou a quantia de R$ 145 em dinheiro e devolveu os documentos. A dupla ainda subtraiu 2 aparelhos celulares e evadiu do local, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar realizou rastreamento, porém sem êxito. Um jovem de 29 anos foi morto a tiros na noite de ontem na cidade de Visconde do Rio Branco. Por volta das 10 da noite, a Polícia Militar recebeu informações sobre um homicídio na rua José Passos, no bairro Novo Horizonte. No local já se fazia presente uma equipe do SAMU que constatou o óbito de Ender César Januário, sendo que o corpo foi encontrado em meio a um matagal. O local foi isolado e a perícia técnica foi acionada. Após os trabalhos de praxe, o perito constatou 4 perfurações provenientes de disparos de arma de fogo no corpo da vítima, sendo 2 no braço esquerdo, uma nas costas e outra na nuca. O corpo foi liberado e removido por uma funerária local. Segundo informações colhidas pela PM, a vítima estava próximo a um bar na rua Joaquim Moreira Barbosa, quando percebeu uma moto de cor escura com 2 ocupantes e saiu correndo do local, sendo perseguida pelos mesmos, que passaram a atirar em sua direção. A PM segue em rastreamento dos autores. Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na noite de ontem na cidade de Tocantins. Felipe Santos da Silva estava acompanhado por uma amiga e eles passavam pela rua Alferes Joaquim da Rocha, no bairro Patrimônio, quando foram surpreendidos por 2 indivíduos, ambos encapuzados e portando armas de fogo, que saíram de trás de um muro. Eles abriram fogo contra a vítima, que chegou a correr por alguns metros e caiu ao solo. Após o fato, os autores evadiram do local tomando rumo ignorado. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas a vítima foi encontrada já sem os sinais vitais. A perícia constatou que a vítima
foi alvejada por 8 disparos de arma de fogo. O corpo foi liberado e removido por uma funerária local. O crime será investigado pela Polícia Civil. Na quarta-feira, militares do 21º Batalhão de Polícia Militar prenderam um foragido da Justiça na cidade de Tabuleiro e registraram um roubo a transeunte em Guiricema. Em Tabuleiro, por volta das 17 horas, policiais cumpriram um mandado de prisão. Durante o patrulhamento pela MG 133, na altura do quilômetro 15, militares depararam com 2 indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta. Foi procedida a abordagem e verificado que o condutor estava foragido da Justiça. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. A moto acabou apreendida, pois ele não apresentou habilitação. Já em Guiricema, por volta das 9h30 da noite, ocorreu um roubo de celular. A vítima relatou à PM que se encontrava no portão de sua residência situada na rua Prefeito Donato Capobiango, no bairro Bengo, quando 2 indivíduos chegaram em uma motocicleta e o passageiro do veículo, armado com um revólver, desceu e anunciou o roubo. Após a ação, os autores evadiram sentido a cidade de Visconde do Rio Branco. Eles não foram localizados. A Polícia Federal deflagrou nos portos de Manaus a última etapa da operação contra transporte clandestino de madeira extraída ilegalmente da floresta amazônica para comerciantes no Brasil, na Europa e Estados Unidos. A operação, batizada de Arquimedes, é feita em parceria com o IBAMA e o Ministério Público Federal. Essas imagens mostram um container carregado de madeira. A operação começou depois de um alerta da Receita Federal que identificou fraudes nos documentos de origens florestais, que deveriam atestar a legalidade da madeira extraída e também da madeira exportada. E o Notícias da Hora termina aqui e você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094 ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp. O número é 99827-7695. Lembrando que você pode acessar nosso conteúdo em nosso site, o redeatividade.com, e também rever as edições do NH no YouTube e no Facebook através dos links youtube.com/redeatividade de comunicação, sem tio nem cedilha. E a fanpage é facebook.com/tvatividade, curte a gente lá. Outras informações você encontra aqui e no site dos nossos parceiros. Boa noite, um bom fim de semana e até segunda.